cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Roberto Carlos deixou um legado para Cachoeiro. Ele nasceu aqui e é aqui que está a sua casa, o início da vida do rei. E é nesse local tão importante para a cidade que nasce o novo Sobretudo. Vi que somente eu mudei e voltei. Nosso programa vai ao ar agora todas as terças-feiras, às 7 da noite, para mostrar o melhor de Cachoeiro de Itapemirim e do sul do estado. E você é meu convidado. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o novo Sobretudo. E olha que curioso, no nosso primeiro Sobretudo, que foi ao ar ainda com a Fernanda Zandonaide, foi justamente no dia do aniversário do rei, 19 de abril. E agora, estreando esse novo formato, estamos aqui na Casa do Rei para mostrar esse roteiro turístico de Cachoeiro e também começar o programa com o pé direito. E depois de 20 anos morando em Cachoeiro, essa é a primeira vez que eu visito a casa de Roberto Carlos e eu já encontro aqui nessa varanda da casa o cantor Gilberto Garcia, que é quem recebe os turistas aqui com bastante música. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. E vamos seguir com o projeto Revelar Cachoeiro de Itapemirim em pontos turísticos. E vamos desbravar os roteiros turísticos daqui da capital secreta. E a casa do Roberto Carlos é um desses roteiros. E a gente já está aqui, ó, vai chegando aqui nesse cômodo, onde a gente vai encontrar com o Gilver Vichello, que ele trabalha aqui, é um dos guias aqui da casa, e vai explicar pra gente que a gente está aqui ao lado do piano, que foi usado por Roberto Carlos nas aulas de piano, lá ainda no conservatório, né, Gilver? Pois é, a gente está aqui na casa do Roberto Carlos, que a gente chama de Casa de Cultura, porque a cultura aqui é viva, né? Sobretudo no que tange a música. Estamos no quarto com mais emoção, porque os fãs sentem mais emoção, porque foi aqui que o Roberto nasceu, aqui que tem o piano que ele tocou, enfim, o equipamento da Rádio Cachoeiro quando ele começou, e é assim, um prazer mostrar e dizer que a casa está viva, aberta, né? Nessa pandemia, a gente com esse protocolo aí todo de Covid, de prevenção, a gente recebendo as pessoas da maneira que dá e deixando o convite já para quem quiser vir visitar a Casa do Rei. Pode vir, né? Pode vir. Bom, e essa história toda de musicalidade aqui em Cachoeira, ela começou bem antes lá de Roberto Carlos despontar no cenário nacional e também de Rubem Braga falar do amor, de sua paixão pelos pássaros. Lá em 1903, Maurílio Coelho fundou a primeira fábrica de pios em Cachoeiro para reproduzir o som das aves. Bem antes da música de Roberto Carlos ganhar o Brasil e o mundo e a paixão por pássaros de Rubem Braga ser revelada em seus poemas, Cachoeiro de Itapemirim já era destaque pelo som, canto e poema dos pássaros. Maurílio Coelho fundou em 1903, no mesmo ano em que a energia elétrica chegou ao município, a única fábrica de pios da América Latina. Os pios são instrumentos musicais que produzem os sons das aves. A paixão pelos pios começou após um contato com os índios e caçadores da região. Foi daí que surgiu a ideia de montar um pequeno torno para iniciar seus experimentos. Apesar de ter feito muitos pios em bambu, em taquara, ele queria padronizar os instrumentos feitos por ele, queria algo mais atraente, com mais eficácia sonora. Então, outras pessoas foram, na época, outros caçadores e tal, até que o outro público começou a enxergar que aquilo estava muito além da caça.
Para chegar ao som ideal, Maurílio visitou matas de diversas regiões do Brasil para exaustivos testes e pesquisas. Maurílio Coelho foi uma pessoa além do seu tempo, um visionário, um inventor, e uma pessoa conectada com a natureza. Ao tempo dele, né, do jeito dele, na época que ele vivia, onde as coisas eram diferentes, né, a cultura era outra. Mas era uma pessoa super conectada com a natureza, com essa coisa inventiva que ele tinha. Bisneto de Maurílio, Fábio é o atual gestor da fábrica de pios e mantém o legado da família e a paixão do bisavô pelo som das aves. A fábrica de pios segue em pleno funcionamento e a produção diária é vendida no Brasil e no exterior, em países como a França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos. Agora eu fiz uma venda para os Estados Unidos e ele me perguntou se eu tinha um pio de determinado pássaro lá, que tem muito, numa codorninha deles lá da Califórnia e tal. Aí eu vou tentar fazer um pio para você e tal. Feitos à mão, os pios são esculpidos um a um em diferentes tipos de madeira. A produção artesanal criada por Maurílio é mantida até hoje na fábrica, que conta também com os equipamentos originais. As madeiras são as madeiras, a maioria delas são madeiras de reutilização, né? A gente tem uma linha de madeira exótica de reuso, que são madeiras antigas que a gente tem aqui desde o tempo do meu avô. E o som reproduz com fidelidade o canto de diversas aves. E gavião? Quando eu posso sair e me embrenhar no mato, eu sempre vou, porque até é uma coisa que traz mais paz, tranquilidade, né? Você está na natureza. Antes utilizado para caça, hoje a função é de preservação. Os pios são usados por biólogos, ambientalistas e observadores de pássaros. Outra aplicação é na prática musical, incorporando a melodia dos pios a canções diversas. Músico profissional, Fábio utiliza bem o pio para canções. A fábrica de pios Maurílio Coelho produz 44 diferentes tipos de pios. Para ajudar quem não sabe reproduzir o som com o sopro, Fábio publica vídeos no YouTube para ensinar as pessoas a tocarem. O pio é um instrumento muito rudimentar. Ele é um instrumento assim que não precisa ter um conhecimento muito aprofundado de músicas. Basta você ouvir o pássaro e repetir o som. E tem os tutoriais também, né? Quando aqui na fábrica a gente tem algumas formas assim, porque era muito difícil, né? Eu chegava na feira, piava pra caramba, e o cara chegava assim, não, mas eu tenho que levar você junto. Aí eu falei, pô, e eu não vendia. Aí eu falei, não, tem que arrumar um jeito de vender. Aí eu fui no YouTube e fiz vários vídeos. Atualmente, a fábrica de pios passa por reforma, mas o objetivo de Fábio é reabrir o espaço para o turista no próximo mês. Além disso, ele conta que pretende retomar os projetos culturais e musicais no local. No momento a gente está em reforma, e o turista, quando estiver pronto tudinho, o turista vai ter uma surpresa, tanto o turista de fora de Cachoeiro quanto o cachoeirense vai ter uma opção aí de lazer, de curtir toda a história do pio que vai estar exposta aqui nas paredes da fábrica. A fábrica de pios é um dos principais pontos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim e reconhecida nacionalmente e mundialmente por sua história e trabalho artesanal. Localizada na Ilha da Luz, o espaço faz parte da história e da cultura da cidade. Já vi gente chorando aqui porque eu piei um iambu. Ah, porque o meu avô piava, o meu avô era isso, era aquilo, ele tinha uma mata, aí eu já vi gente se derramando depois das piações. E mexe muito com as pessoas, né? É um som. A gente saiu do mato tem pouco tempo, meu irmão dizia isso, né? A gente é urbano, mas o nosso DNA ainda está no mato, né? A gente saiu do mato tem 100 anos, né? Então, assim, a ligação sonora do pio com o nosso DNA ainda é muito forte.
Estamos de volta e agora aqui no quarto que foi da irmã de Roberto Carlos. E quem vai contar um pouco mais essa história pra gente é o guia aqui, o Gilver. Gilver, aqui era o quarto da Norma, né? O quarto da Norma e o quarto onde funcionava o ateliê da dona Leide Laura, que era costureira na época, né? E a gente também recebeu há pouco tempo essa doação da escultora Ângela Borelli, a mesma que fez a estátua lá da praça. E onde conta também um pouquinho da história, tem fotos do Roberto bebê. É uma atração à parte esse quarto aqui para os visitantes. Imagino que quem vem aqui é um lugar que deve passar um pouquinho de tempo a mais, né? Porque tem o que ler aqui dentro. Tem o que ler aqui. A gente deixa um tempo mínimo agora, né? Por causa da pandemia. Mas quando a gente, em tempos normais, não tem esse negócio não. O pessoal fica aí, a gente ouve música, conversa, desse jeito. E quem vem visitar a casa do Roberto Carlos, aqui bem pertinho também, tem mais atrativos turísticos, como o Centro Cultural Mestre Salatiel, o Museu Ferroviário Domingos Lage e a Ponte de Ferro. Todas essas histórias estão ligadas. Vamos conferir na matéria. Cachoeira de Itapemirim é terra de um povo bairrista e apaixonado por suas raízes. Em suas crônicas, o escritor Rubem Braga tentava explicar esse sentimento. É possível que gente de outras terras ache exagero no culto que nós cachoeirenses temos pela nossa terra. Ela não será melhor que as outras, nem é para ser, nem para fingir que é. Só a uma pequena e seleta minoria de brasileiros foi permitido esse privilégio de nascer em Cachoeiro. Parte do roteiro turístico e localizado no coração da cidade, encontramos o Centro Cultural Mestre Salatiel, a Casa da Capoeira. O local reúne história, tradição e parte da cultura de Cachoeiro. A importância é que no centro da cidade existe um complexo cultural. Então, junto com a Casa de Roberto Carlos, Palácio Bernardino Monteiro, a Ponte de Ferro, o Museu Ferroviário, a Casinha de Mestre Salatiel e na ponta o Teatro Municipal, faz um complexo cultural do centro. E quando a estação foi desativada, houve um comodato com o município de que as dependências da antiga estação deveriam ser usadas apenas para fins culturais. O espaço cultural é uma homenagem a Salatiel Francisco da Silva, o mestre Salatiel, uma figura lendária da cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital secreta em 1945. E foi aqui que ele fundou a Folia de Reis São Francisco de Assis, além de ajudar a fortalecer as tradições do Caxambu e a tradição do carnaval Boi Pintadinho. Mestre Salatiel morreu em 1984, aos 68 anos de idade, mas sua história e seu legado permanecem vivos na cultura da cidade. Ela ficou algum tempo sem uso e depois ela virou a Casa do Capoeira, conhecido como Casa do Capoeira Mestre Salatiel, que é um representante importantíssimo do nosso patrimônio imaterial. E ele foi um representante da cultura popular. Ele era muito ligado ao carnaval, o movimento do carnaval em Cachoeiro. Tinha uma boneca, dessas bonecas gigantes, chamada Bibiana. Também participava ativamente das festividades das rodas de Caxambu que tinha na Ilha da Luz. Na época da festa de Cachoeiro, né, os grupos se reuniam na Ilha da Luz. Então ele foi muito ativo. A casa ganhou o nome dele e virou um ponto de encontro dessa arte que é a capoeira, né, da cultura popular. Há 3 anos, o Espaço de Cultura Mestre Salatiel é ocupado pela Associação Cultural Mocambos Capoeira, comandado pelo mestre Bulldog. A associação é responsável por oferecer aulas de capoeira para crianças e adolescentes de Cachoeiro. Nós estamos aqui para poder atender a comunidade em geral, né? As crianças que estão em risco de vulnerabilidade, né? E no contraturno, que é o mais importante, que é na parte da manhã para quem estuda de tarde e na parte da tarde para quem estuda de manhã. Por conta da pandemia, o espaço ficou fechado por 1 ano e meio e reabriu para os alunos há pouco mais de 1 mês. O que a capoeira representa para a sua vida? Olha, muita coisa mesmo. Tanto como esporte,
Assim, a capoeira me ajuda muito, a questão físico, psicológico, que é muito bom mesmo. As aulas são ofertadas gratuitamente e acontecem às segundas e quintas-feiras. A capoeira, ela trabalha muito a coordenação motora, o respeito, né, a dignidade, porque tem que estar respeitando o próximo, entendeu? Então, a capoeira, ela ajuda a estar socializando as crianças, entendeu? Então, temos alunos com autismo, então ajuda a estar ali, expondo aquela vontade de energia para fora. Então, é muito bacana, a gente trabalha também a parte musical da capoeira, então é muito bom para a criança e adolescente. Antes de se tornar um espaço cultural, o imóvel ficou fechado por alguns anos. Antes disso, o espaço pertenceu à antiga estação ferroviária Leopoldina e abrigava uma enfermaria para atender os ferroviários. Uma maca e uma mesa de apoio que pertencia à enfermaria estão no Museu Ferroviário Domingos Lage, no prédio da antiga estação e nosso próximo ponto a ser desbravado. Inaugurada em 1903, a estação ligou durante décadas o sul do Espírito Santo ao Rio de Janeiro e à Vitória. Por conta do crescimento urbano, a linha férrea foi retirada do centro da cidade em 1995 e foi transferida para fora da área urbana. Localizada no centro da cidade, o imóvel ainda mantém as características originais da construção. Em 2003, a Prefeitura de Cachoeiro recebeu da Rede Ferroviária Federal o termo de posse para o uso exclusivo de um centro ferroviário cultural. Em 2004, passou a se chamar Museu Ferroviário Domingos Lage. O Museu Ferroviário, ele é mais do que uma referência, o coração. Ele é localizado mesmo no centro. Se a gente pegar as atrações turísticas, né, patrimoniais que Cachoeiro tem, desde a fábrica de Pios, lá na Ilha da Luz, até a Casa dos Braga, Matriz Velha, lá Coronel Borges, Bahia, Minas, a gente vai ver que ele está centralizado. Então é como se ele fosse um ponto de convergência central, né, de toda essa história. Atualmente, o espaço abriga um pequeno acervo das atividades ferroviárias do município no Armazém 1, com registros fotográficos, documental, móveis, um torno de fabricação inglesa datado de 1930, que era utilizado para construir peças de reposição da linha e para as locomotivas da época de ouro da ferrovia na região, além de objetos que eram usados na época do funcionamento da estação. E quando o trem se aproximava aqui da estação, os moradores do entorno e os passageiros ouviam esse som. O Armazém 2 abriga o Centro de Informações ao Turista. No primeiro andar, ainda é possível visualizar a bilheteria da antiga estação, um banco original preservado e a mostra do visitante. E a escada inglesa de ferro, que dá acesso ao segundo andar, onde acontecem exposições e aulas de dança. O museu ficou desativado como os demais centros culturais em função da pandemia do coronavírus. Agora, devagarzinho nós estamos retomando, mas nesse caso do museu especificamente, nós vamos ter que fazer uma remodelagem, a gente vai ter que fazer uma releitura da exposição, né? Um novo projeto expográfico, então isso vai demorar um pouquinho mais. Além disso, na linha vermelha, em frente à antiga estação, ainda há partes da história ferroviária da cidade. Ao lado, a caixa d'água que era usada pelos trens que eram movidos a vapor. Além disso, a Praça Visconde de Matosinhos é outro charme do local e chama a atenção por aludir à memória da atividade ferroviária no município e tem exposto um carrinho ferroviário. A história da antiga estação passa pela Ponte de Ferro. Inaugurada em junho de 2020, a ponte recebeu o nome do líder sindical, ferroviário e advogado Demstóclides Batista, assassinado no Rio de Janeiro em 1993. Em 1996, um ano após os trilhos do trem serem retirados do centro da cidade, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro aprovou um projeto de lei para que a ponte fosse adaptada para atender a demanda do fluxo de veículos do centro do município. Hoje, aos 111 anos, ela liga o centro da cidade aos bairros Aquidabã e Ferroviários e é um dos principais atrativos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim. Chama atenção por sua beleza e importância para a história da cidade.
Estamos de volta e agora vamos mostrar aqui a cozinha da Casa do Rei. A gente encontra aqui um fogão a lenha que a gente acredita que seja utilizado naquela época, né, Gilver? Com certeza, naquela época a gente não tinha fogão a gás, né? Era década de 40, muitas casas tinham fogão a lenha, inclusive esse tem até o forno. Ele foi todo restaurado, mas fazia parte da casa, né? Como muita gente fala, né? Fico imaginando a mãe do Roberto fazendo as comidinhas aqui no fogão a lenha para os filhos dela. E a gente nota, é a minha primeira vez aqui na casa, que não é uma casa tão grande, nem uma casa tão luxuosa, né? Imagino que uma casa com a família grande igual a deles, devia ficar todo mundo meio que apertadinho aqui dentro, né? Eu acredito que você viu os quartos, né? Eles são pequenos, os cômodos são pequenos, mas acho que isso é uma característica da época, né? E ele sempre fala que a casa dele era muito simples, a casa modesta. Minha casa era modesta. Ele canta. Mas ele canta sempre falando da simplicidade da casa. Claro que agora a gente tem um jardim aqui fora, mas era um quintal, um terreiro, como falavam antes, né? Aqueles terreiros que ficavam por trás das casas. Então era bem simples mesmo. É isso aí. Quem vem aqui também pode conferir um pouquinho mais da história de Roberto Carlos e também de outros filhos ilustres de Cachoeira de Itapemirim. Aqui ao lado, em frente à estação ferroviária Domingos Lage, há um mural nos trilhos da história, que conta um pouco da história desses filhos ilustres. Vamos acompanhar. Quem passa pela linha vermelha, próximo ao Museu Ferroviário Domingos Lage, no centro de Cachoeira de Itapemirim, já observou o mural Trilhos da História, um painel com pinturas em homenagem aos ícones do município. Formado por 4 telas, o mural tem aproximadamente 52 metros de extensão e 6 metros de altura. A tela 1 é ilustrada por ícones de Cachoeiro: Arnoldo Silva, Carlos Imperial, Luz del Fuego, Raul Sampaio, Roberto Carlos e Sérgio Sampaio. A tela 2 faz homenagem às figuras folclóricas de Cachoeiro: Agulha, Delicioso, Geraldo Babão, Maria Fumaça, Maria Gasolina, Moringueiro e Nenê Doido. Já na tela 3, dedicada à cultura popular, encontramos as pinturas de Dona Canutinha, Dona Isolina, Dona Maria Laurinda Adão, Mestre João Inácio, Mestre Salatiel e Mestre Volmir. Na 4ª e última tela estão os personagens do cenário literário e cultural: Dedé Caiano, Evandro Moreira, Jesse Valadão, Levino Fanzeres, Nilton Braga, Rubem Braga e Zozô. Na Ponte Municipal Fernando de Abreu, o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos, foi retratado na pintura da Praça Coronel Xavier. Na praça que leva seu nome, Jesse Valadão estampa um muro, que também presta homenagens aos ex-vigias. O local fica no bairro Coronel Borges. No bairro Ferroviários, o escritor Nilton Braga foi pintado no muro da escola municipal que leva seu nome. Em 2021, o cachoeirense completaria 110 anos e a cidade prestou homenagem. Outra personalidade registrada nos muros da cidade é o cantor e compositor Sérgio Sampaio. Ele está estampado na pracinha cultural que leva seu nome, no bairro Rui Pinto Bandeira. E aqui nessa praça charmosa, a gente lembra que Cachoeira de Itapemirim tem várias praças atrativas que também são roteiros turísticos. Uma delas é a Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, e a Praça da Cultura Sérgio Sampaio, lá no bairro Rui Pinto Bandeira. Bom, enquanto a gente vai ficando por aqui, antes de chamar a matéria dessas praças, o Gilberto vai fazer uma homenagem agora para todos os cachoeirenses e também para esse pé de flamboyant que ilustra tão bem o hino da cidade. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto e o laranjal, meu flamboyant na primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. E foi com essa canção que o cachoeirense Carlos Imperial mostrou para o Brasil seu amor e sua saudade pela capital secreta. A canção, gravada pelo cantor Rony Von em 1967, foi inspirada na Praça Jerônimo Monteiro. A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim.
Da época de sua composição até os dias atuais, muita coisa mudou. Mas, saudosistas que são, os cachoeirenses guardam na memória a antiga praça. Mais moderna e abrigando o Palácio Bernardino Monteiro, atual sede da Prefeitura de Cachoeiro, a Praça Jerônimo Monteiro vai ganhar mais novidades. O espaço será ampliado. Essa ampliação faz parte das obras de requalificação viária e urbanística a serem realizadas no trecho entre a Ponte Municipal Fernando de Abreu e a Rua Rui Barbosa. Esse projeto foi pensado em aumentar essa praça para onde tem hoje o estacionamento por tempo limitado, né, que tem ali na parte central, perto do Banco do Brasil. Então ela vai dar uma esticada nessa praça e vai ter mais lugar de passeio para melhorar essa área de retorno que nós temos aqui no centro. Então a gente vai ter um fôlego a mais para fazer retorno no centro, tendo um tempo semafórico a menos. Então a gente entende que vai melhorar um pouco o trânsito. Esse projeto está sendo muito dialogado com a sociedade, com o comércio em geral também. Então esse projeto não é só na praça aqui de Jerônimo Monteiro, ela se estende até a ponte municipal, onde toda a parte de calçada vai ser ampliada. E com isso a gente vai ter o primeiro circuito 100% acessível de Cachoeiro. O secretário admite que em um segundo momento será realizada a reforma da praça. E quem sabe os cachoeirenses não poderão ter as lembranças vivas das praças anteriores. Detalhes, por exemplo, a calçada hoje ela é um pouco elevada, então as pessoas abrem a porta do carro, tem risco de arranhar a porta do carro. Nós vamos mudar a posição da vaga para 45 graus, os carros vão estacionar de frente, então a gente vai ter que rebaixar essa parte da calçada, trazer uns 40 centímetros para dentro para que ninguém bate o bico do carro ali e tenha prejuízo, né, dano no seu patrimônio. Então primeira mudança de detalhe é essa. Uma segunda possível mudança nossa é que a gente vai trazer uma possível ciclovia para dentro da praça, dando mais fluidez, mais gente usando a praça, porque ela tem que ser usada. Um dos destaques da Praça Jerônimo Monteiro é o chafariz, que deverá ser revitalizado no segundo momento da obra. E num projeto futuro, a gente entende que deveríamos mexer no chafariz, trazer esse glamour de novo do chafariz, mas isso é uma reforma para frente, a gente tem que capitalizar, depende de uma operação de crédito para trabalhar nesse chafariz também. A Praça Jerônimo Monteiro é toda coberta com a internet Wi-Fi. Além disso, existe no local um obelisco, monumento em homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Os bustos são outros atrativos históricos encontrados na praça. O primeiro é o que dá nome à praça, Jerônimo Monteiro. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim em 1870, foi governador do Espírito Santo entre 1908 e 1912, além de senador, deputado estadual e federal. O segundo é o busto de Fernando de Abreu, que dá nome à Ponte Municipal. Político brasileiro, jornalista e escritor, foi redator de O Cachoeirano, jornal local de Cachoeiro, onde passou sua adolescência. Como escritor, Fernando publicou um livro, titulado De um Livro como os Mais e Farrapos. O terceiro busto da Praça Jerônimo Monteiro é o de Dom Luiz Gonzaga Peluso, primeiro bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Em seu lugar de origem, no centro da Praça Jerônimo Monteiro, encontramos o busto do escritor cachoeirense Newton Braga, que completaria 110 anos em 2021. Da Praça Jerônimo Monteiro, seguimos para a Pracinha Cultural Sérgio Sampaio, no bairro Rui Pinto Bandeira. O local é o ponto de encontro dos moradores e concentra diversos serviços. Lá, encontramos a biblioteca, que leva o nome do saudoso jornalista Rony Argel Moraes. O local oferece títulos variados e é uma fonte de pesquisa para os estudantes do bairro. Os livros são fornecidos pela Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva e doados por amantes da leitura. Como na Praça Jerônimo Monteiro, a Pracinha Cultural Sérgio Sampaio também é coberta pela rede de internet de Wi-Fi. Na sala multiuso no local são oferecidas oficinas gratuitas para os moradores de crochê em malha e de argila com a artista plástica Gracinha Sabadini. Além disso, na praça o esporte é garantido com a quadra de esportes, pista de skates e também uma academia ao ar livre. Os moradores ainda utilizam o espaço para caminhadas. A cada 15 dias é realizada uma feira de artesanato no local, que conta com a venda do material produzido pelas alunas das oficinas e também outros artesãos do município. É possível passar uma tarde agradável saboreando alimentos caseiros, ouvindo uma boa música e encontrando os amigos. Eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem e nunca envelhecerá. Estamos de volta e agora aqui já finalizando a nossa estadia aqui na Casa do Rei. Gilver, eu queria que você falasse para os turistas que eles podem vir visitar, quais são os horários de visitação e que todos os protocolos de segurança aqui estão sendo respeitados, né? Isso, a gente segue todas as normas, né, do protocolo,
do último que teve, a gente está no nível ainda leve, graças a Deus, então por isso a gente está podendo atender a todos. O pessoal costuma ficar aqui no jardim, entra de 2 em 2 com um atendente, claro, usando máscara, sempre passando álcool em gel, mantendo o distanciamento. Eu peço até para que as pessoas evitem de tocar, porque a gente recebe gente de todo o país, toda a América Latina, todo mundo a gente recebe aqui. E por isso eu já queria deixar o meu convite, deve sim vir visitar, vai ser recebido pelo Gilberto, como vocês já viram. E eu queria também falar sobre o horário de funcionamento. Nessa pandemia, seguindo o protocolo, a gente está abrindo de meio-dia às 18, de 12 às 18, de segunda a sexta. Podemos receber turistas no sábado e no domingo, desde que sejam agendadas essas visitas. Então, se tem um grupo de algum outro lugar, de outra cidade, que queira vir, só pode vir sábado ou domingo, liga antes para nós, a gente agenda pelo menos um atendente, se não for eu, que sou coordenador, mas eu também atendo, Gilberto, ou temos mais 3 atendentes, pelo menos um vai estar aqui para atender esse grupo de turistas. Isso aí, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E quem não conhece a casa do Roberto Carlos está mais que convidada. Eu entrei e fiquei encantada, então você que não conhece, corre para cá que dá tempo de conhecer. Bom, e a cada semana nós vamos contar e mostrar a história de projetos sociais que estão mudando a vida dos cachoeirenses. Hoje vamos conhecer a história da dona Sônia Regina, amparada pelo projeto Missão Outside, formado por um grupo de 25 voluntários. Vamos acompanhar. A pandemia mudou a vida de muitas pessoas. A rotina foi alterada, muitos perderam parentes e amigos queridos, outros perderam seus empregos e muitos se encontram com dificuldades financeiras. Com o lema de uma mensagem, um amor e uma missão, o projeto Missão Outside surgiu em Cachoeira em 2015, quando 4 amigos se juntaram com o intuito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, o projeto conta com 25 voluntários e, embora não leve nenhuma denominação, as atividades têm o objetivo de evangelizar. Missão Outside quer dizer do lado de fora, né? O projeto surgiu em 2015, quando 4 jovens, né, amigos, viram a necessidade de ajudar pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. A partir daí, né, desde 2015, o projeto atua dessa forma, né, ajudando pessoas, ajudando famílias, ajudando projetos, né, em diversos bairros da cidade. E a gente tem como lema, né, uma mensagem, um amor, uma missão, que é mesmo levar, ser empático, né, essa questão mesmo de ajudar pessoas. Desde a criação até agora, as atividades foram expandidas para visitas a asilos, visitas às instituições de acolhimentos de crianças e adolescentes, ajudas mensais com cestas de alimentos às famílias, além de projetos pontuais. No momento, a maior demanda nossa são de pessoas que vêm até a gente, né, procurar ajuda. O projeto ele não tem tanta visibilidade na cidade, né, é um projeto que a gente trabalha um pouco em off mesmo, mas as pessoas que nos buscam, né, a gente faz o possível para ajudar. Hoje a gente não conta com buscar essas pessoas, né, embora seja um desejo da gente. A gente sabe que as pessoas que nos procuram para ajuda não é nem 1/10 das que necessitam, né, e eu vejo potencial no grupo, né, no projeto para ajudar outras pessoas, mas nesse momento são só mesmo as pessoas que nos procuram para ajuda. Com a pandemia, o número de pessoas que buscam ajuda aumentou ainda mais. E segundo Caroline, a Missão Outside tem ajudado ainda mais pessoas na cidade. A pandemia foi um momento bem atípico, né? Então, assim, nossas demandas aumentaram. Aproximadamente 5 meses nós viemos ajudando famílias, né, mensalmente, acompanhando essas famílias com cestas básicas, né, e outros itens. Então, assim, a grande procura nossa de pessoas que nos procuraram durante esse período foi justamente esse, né, de pessoas que perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, né, e por esse motivo estavam enfrentando uma situação difícil. Uma dessas pessoas ajudadas nesse período de pandemia é a dona Sônia Regina, moradora do bairro Alto Eucalipto. Aposentada e com comorbidades, ela precisou buscar ajuda do Missão Outside. Eu sempre cuidei muito da minha vida, trabalhei, comprava minhas coisas com meu dinheiro. Nem a filho, eu senti vergonha de pedir as coisas a filho.
Imagina agora ter que viver de ajuda dos outros, né? Das outras pessoas que nem é filho, porque os filhos também, cada um tem suas casas, tem seus filhos, tem as suas lutas também. Então, eles ajudam, mas não pode ajudar. Igual ajudar quando é solteiro, né? E eu tenho vergonha de pedir, muita vergonha, porque eu trabalhava, igual quando eu trabalhei em Coronel Borges, eu ganhava 2 salários. Dava para comprar meus remédios, comprar a comida. Eu sempre fui arrimo de família, né? Meu marido me largou muitos anos atrás com os filhos pequenos, então eu era o chefe da casa. Então eu sempre fui um arrimo de família. Dona Sônia conta que o que ganha como aposentada não dá para arcar nem com os custos dos medicamentos. Atualmente, ela reside com a filha, que está desempregada. Só o marido dela, minha filha, trabalhando, pagando aluguel, água, luz, pagando tudo lá. E ali o aluguel ali acho que é R$500, mais 100 de água, mais 100 e pouco de luz. Então é só ele trabalhando, porque ela está desempregada, está correndo atrás, mas não está conseguindo nada. Ela adotou o casal da irmã agora, está criando o casal da irmã. O projeto Outside acompanha outras famílias no bairro e busca ajudar quem procura auxílio para comprar remédios ou alimentos. Acredito que o nosso propósito tem sido cumprido, né? Eu falo que o pouco que a gente faz já é muito, de alguma forma, né? Então, de pouco em pouco, a gente vem fazendo o que a gente pode, dessa forma, de trabalho de formiguinha mesmo. E assim nós vamos encerrando essa edição do Sobretudo. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. E lembrando que terça-feira a gente está de volta às 7 da noite. Espero todos vocês.